lembro se Juninho tinha um ônibus desse ou um caminhão, mas Juninho também gostava de ter um carrinho grande. Eu acho que era um caminhão, não lembro não. Irmãos, bom dia mais uma vez. Obrigado por você estar aqui nessa manhã. Nós estamos hoje num dia onde nós podemos chamar de um dia especial, onde nós voltamos a nossa atenção para agradecer a Deus por tudo, por todas as coisas. E nós fizemos isso agora de manhã com um belo de um café preparado pelos irmãos, por muitos irmãos dessa igreja, através de doação, irmãos que chegaram aqui cedo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Vocês sabem que vocês promoveram, através da graça do Senhor, um momento de comunhão muito especial, onde irmãos puderam conversar, enfim, nós louvamos a Deus por isso. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre gratidão, mas em uma outra perspectiva, não somente na gratidão a Deus, mas também as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão, que vivem conosco, que já passaram pela nossa vida. E o texto que eu vou usar é Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 3, o 4 e o 6. Eu acho que está aqui. Pode colocar para mim? Amém. Diz o seguinte: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus pela leitura da palavra. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de não só ouvir, mas também de poder ler e ter contato com a Tua palavra. Ela é viva, Senhor, ela é poderosa, ela é capaz de transformar a nossa vida em todos os sentidos. E é isso que nós pedimos ao Senhor nessa manhã. Que haja graça, unção sobre a minha vida, para que todos nós sejamos abençoados aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu estava falando no início, eu coloquei um tema hoje, eu não sei se dá para colocar ele aqui, onde o meu objetivo é lembrar a vocês que nós estamos em obra. Nós, seres humanos, estamos em obra. Já viu aquele... Eu fiz um negocinho lá e botei, não sei se vai aparecer, aquele sinal de obras, né? Quando você chega num lugar e você percebe que aquele local está em obras, está interditado por alguma coisa. E a minha intenção é justamente trazer isso para mim e para você nessa manhã. Nosso objetivo é óbvio, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer a Deus pelas pessoas que passaram na nossa vida e ainda fazem parte dela, pessoas que deixaram marcas na nossa vida, deixaram um legado, de fato fizeram a diferença, e hoje a gente pode lembrar delas com a perspectiva de que, quando nós olhamos para a nossa vida, lembramos dessas pessoas por causa das marcas que elas deixaram. E aí, então, eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus pela vida dessas pessoas. Enquanto eu vou beber uma água, eu queria que você fizesse um exercício rápido, tentando trazer à sua memória pessoas que marcaram a sua vida. Talvez pessoas que já não estão mais aqui entre nós, mas pessoas que ainda estão vivas, mas que estão distantes. Talvez você não tenha mais contato, mas em algum momento ela marcou sua vida. Então eu queria que você fizesse um exercício bem rapidinho, não vou pedir para você falar, só mesmo para você trazer à lembrança pessoas que marcaram a sua vida. Faça isso enquanto eu bebo uma água aqui rapidinho. Enquanto eu estava meditando um pouquinho nesse texto, lendo e pensando algumas coisas a respeito desse texto de Paulo à igreja de Filipos, eu pensava em muitas pessoas que passaram pela minha vida e que contribuíram para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho certeza absoluta que foram pessoas que
Deus colocou no meu caminho. De alguma maneira, Ele fez com que eu me encontrasse com essas pessoas, desde a minha conversão, desde o meu nascimento, começando pela minha família, minha mãe, meus irmãos, e depois as pessoas que eu fui conhecendo através do próprio Evangelho, e até mesmo antes do Evangelho. Eu me converti aos 13 anos de idade, e é óbvio que daí então, o meu grupo de amigos, eles passaram a ser mais de cristãos do que do meu convívio secular, mas talvez por conta da minha personalidade, do meu jeito, eu mantive ainda contato com essas pessoas durante um bom tempo, eram meus amigos, e eu louvo a Deus muito, irmãos, por ainda que eu tivesse essa comunhão com eles, essa amizade com eles, Deus de alguma maneira me preservou para que eu não fosse influenciado por algumas coisas a respeito da vida dessas pessoas comigo, pelo fato deles não conhecerem a Cristo. E é óbvio que a gente vai crescendo, a vida vai mudando, você vai se afastando de alguns deles. Mas enquanto eu lia esse texto, Deus foi trazendo à minha memória a vida de alguns. Desde a minha época de adolescente, da escola, do trabalho que a gente fazia de evangelismo quando eu era cristão, quando eu já era cristão, e também daquelas pessoas que de alguma maneira apareceram na minha vida, de repente sumiram. E para falar de memória, eu não sou a pessoa melhor desse mundo para falar. Eu sou extremamente esquecido. Tanto que a Carla tem uma frase, que qualquer dia eu vou fazer uma camisa para mim e vou escrever. Seria perfeito se não fosse esquecidinho. A Carla botou essa frase para mim, e todas as vezes que eu esqueço alguma coisa, ela fala, seria perfeito se não fosse esquecidinho. Mas graças a Deus que eu sou esquecidinho, porque perfeito eu nunca vou ser, né? Não tem como. Mas, em se tratando de memória, eu tenho uma dificuldade enorme. Mas, de vez em quando, Deus faz algo milagroso e eu lembro de coisas que a Carla fica assim, como é que você lembra disso? Caramba, tá, você lembra daquilo que você quer, né? Aí já começa, né? Não precisa nem eu continuar. Sua mente, ela fala que a minha mente ela é seletiva. Você só lembra daquilo que você gosta, tal. Eu falei, não é assim. É Deus, de alguma maneira. Às vezes a gente está caminhando, às vezes está conversando e eu lembro de alguma coisa. E aí, então, eu queria nessa manhã falar um pouquinho com vocês sobre essa oportunidade de lembrar das pessoas que passaram pela nossa vida, e aí nós sermos gratos a Deus por elas também, porque elas mexeram com a gente, elas fizeram grandes transformações na nossa vida, e isso é um motivo de gratidão. Primeiro, irmão, se nós não pensarmos nas pessoas que estão à nossa volta, naquilo que elas fizeram por nós, e não sermos gratos, como é que nós vamos ser gratos a um Deus que a gente não vê? Mas as pessoas estão à nossa volta, elas são usadas por Deus, Deus é soberano, Ele cuida de mim, de você, de todas as maneiras. Então nós precisamos sim reconhecer também aquilo que as pessoas fizeram por nós nesse momento. E aí me veio à mente, ontem eu estava até conversando lá em casa, com meu cunhado e com as pessoas que estavam ali, as poucas pessoas que estavam ali, é o seguinte, eu lembrei de uma coisa, eu já estava lembrando essa semana, mas aí ontem eu acabei compartilhando. Alguém aqui, os homens, claro, né? Apesar que tem algumas mulheres que na sua adolescência meio que jogou futebol, né? Fez aquelas coisas todas, tinha um espírito meio masculino, né? Tem uma mulher que jogou bola? Tô falando? Então, soltou pipa? Não vou nem continuar. Então, assim, na minha época, tinha um carrinho que a gente brincava, que descia rampa abaixo, chamado carrinho de rolimã, sei lá o nome daquilo, né? Quantos já andaram disso? As mulheres? A maioria é mulher. Tem lá em casa ainda. Você tem? Tem. Que isso aí, fantástico. Aí o que acontece? Eu estava conversando ontem com o Alex lá em casa. Eu morava aqui no Mutuá, antes de eu ser cristão, então eu ainda não tinha meus 3 anos de idade, e perto eu morava na rua principal, já falei para vocês ali onde era o antigo Beijo Gelado, ali perto do colégio, que eu esqueci o nome dele, na minha época era Icável, não sei como é que está hoje, lá o nome daquela escola, mas eu andava uns 100 metros e chegava na rua
da minha tia. A gente chamava de Rua da Tia porque minha tia morava ali e essa rua era sem saída e ela era uma descida. Muito bacana para quem gostava de andar nesse carrinho. E eu ia para lá e ficava vendo a molecada toda descer, né? Dar aquelas rabiadas, não sei o nome daquilo, né? Da lá para cá, e o negócio ficava muito bonito, era tudo muito legal. E cada carrinho mais bonito do que o outro. Só, irmãos, que eu não tinha esse carrinho. Eu ia para lá e ficava contando com a boa vontade de alguém chegar e falar: Alessandro, dá uma volta aí. E era uma volta dele. Quando o colega emprestava, era para dar uma volta. Depois que ele deu lá as suas 20 voltas, 30 voltas, ele falava: dá uma volta. Ele estava cansado e deixava para eu dar uma volta. Aí o outro vinha fazer a mesma coisa e ficava: meu Deus do céu, um carrinho desse era tudo que eu queria. Dentre muitas brincadeiras, essa chamava muito a minha atenção, mas eu não tinha um tal carrinho. Irmãos, Deus me fez lembrar de uma cena muito interessante. Na rua principal, eu lembro da oficina, porque eu fui nessa oficina, um homem que morava nessa rua, não conhecia, não tinha nenhum tipo de amizade, eu era um moleque. Um belo dia, ele me chamou e me levou lá na oficina dele. A oficina era muito perto da minha casa. Quando eu cheguei lá, irmãos, tinha um carrinho desse, mas muito bonito. E o meu carrinho, ele não tinha, você não manuseava ele com os pés ali, não era assim? Você sentava e ficava com os seus pés fazendo o controle ali da direção. O meu carrinho tinha um volante muito bonito. Aí ele era fantástico, mas era bonito mesmo, não estou falando para você, mas era bonito, era um carrinho diferente dos outros. E aí ele fez uma parada aqui atrás para eu encostar, acolchoada. Ele usou material de carro. E ele foi me chamar e falou assim: eu fiz esse carrinho para você, porque percebo que você é o único lá, da maioria que tem um carrinho e tal. Eu falei: cara, que bonito, fiquei fascinado com o carrinho. Aí, carrinho pesado, não conseguia nem pegar direito. Tive que contar para minha mãe que aquele carrinho eu tinha ganho, né, para não ficar uma coisa estranha, até porque ele era grande. E eu deixava ele na casa da minha tia, na rua. Não levava ele para casa, deixava lá na casa da minha tia. Minha irmã está aqui dentro, tá, né? Olha, a Lucia está ali. Você sabe o que eu estou falando. Então eu ganhei esse carrinho, nunca mais esqueci, mas eu não lembro de forma nítida da imagem desse homem. Mas ele marcou a minha vida com esse carrinho que ele me deu. E eu pude até na minha oração agradecer a Deus. Não sei se ele é vivo, não sei onde ele está, mas esse rapaz marcou a minha vida. Não por ter me dado um carrinho, mas hoje eu entendo a atitude de generosidade que aquele homem teve comigo. Talvez ele era um cristão, não sei. Talvez ele era um cristão. Ele me viu ali, no meio daquela galera, sem determinado brinquedo, e acabou fazendo. Isso me veio à mente. E quando eu lembrei disso, eu fiquei emocionado, agradeci muito a Deus. E daí eu fui puxando, tentando lembrar de mais coisas. Eu tive a oportunidade, irmãos, de não ter que ir morar na casa de uma família. Alguns de vocês aqui, eu acho que conhecem Dona Vilma e seu Inácio. Quando a minha mãe saiu de São Gonçalo e voltou para Itaboraí, eu não pude ir por questões de estudo aqui na região de São Gonçalo, trabalho no Rio. Eu acabei morando na casa da Dona Vilma e do seu Inácio por alguns anos da minha vida. Então, assim, muitas coisas aconteceram e eu hoje posso agradecer a Deus. Mas, enfim, o que eu gostaria de falar então para vocês é sobre esse exercício de lembrar das pessoas que passaram pela nossa vida. E no final vocês vão entender por que eu coloquei em obras, gratidão em obras. No final a gente vai fechar com essa ideia. Mas vamos lá. Paulo começa então o seu texto com um verbo sobre agradecer. Ele fala: eu agradeço. E por que Paulo então ele agradece? Ele agradece pelas pessoas. Ele agradece por aqueles irmãos. A primeira palavra que a gente vê aqui é Paulo então usando esse verbo dizendo agradeço. Hoje nós estamos aqui numa manhã de gratidão, mas quando nós falamos de gratidão para as pessoas, esse texto ele nos ensina que para termos gratidão pelas pessoas, nós precisamos fazer um exercício que eu fiz com vocês agora no início, de lembrança. Porque senão, irmãos, nós não vamos ser gratos. Vai ser aquilo que eu falei de manhã, nós vamos passar batido pela vida. As nossas orações vão ser muito mais de pedidos
de um saciar de uma necessidade que não para, do que mesmo de agradecer. Então esse é o exercício que nós precisamos fazer, porque gratidão, ela requer esse exercício, um exercício de lembrança das coisas que Deus fez por nós, através de milagres feitos por Ele mesmo. Você fala assim: Deus fez isso aqui e ponto. Ou Deus agiu aqui para que pessoas tocassem na minha vida e fizessem algo por mim. Isso acontece. Talvez se a gente abrisse aqui a oportunidade, vocês viriam aqui, falariam muitos testemunhos de Deus agindo diretamente na sua vida ou Deus agindo por intermédio de outras pessoas. Mas a gente precisa fazer esse exercício de lembrança para que a gente não seja egoísta, para que a gente não tenha esse coração grato. Vocês já perceberam que nós temos o costume de agradecer as pessoas dessa forma? Você vai agradecer alguém, para falar assim: olha, eu agradeço por tudo que você tem feito por mim. Olha, eu agradeço por todas as coisas que você fez por mim. Isso é muito comum e é muito raso diante das coisas que as pessoas fizeram por nós. Sabe quando você chega para Deus e fala assim: Deus, eu te agradeço por tudo que você tem feito por mim? Muitas das vezes, irmãos, significa que eu e você nem lembramos das coisas que Deus fez pela gente. Quando eu chego para o Deus e falo: Douglas, obrigado por tudo que você fez por mim. Agora, quando eu digo para o Douglas: obrigado porque aquele dia eu estava dessa forma, você me ajudou. Pô, que legal. Sinal que aquilo te marcou. Sinal que aquilo fez diferença na sua vida. Então, fazer esse exercício de lembrança, isso nos ajuda. Isso nos ajuda muito. E Paulo, no verso 3, ele já começa então dizendo: eu agradeço ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Então, todas as vezes que você lembrar dessa pessoa, lembrar de alguém que fez alguma coisa por você, que mudou a sua vida, você agradece a Deus. A Bíblia fala: trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se às vezes, irmãos, nós nem sabemos o que nos traz esperança, mas nós gravamos o versículo. Quero trazer à memória tudo que me dá esperança. E aí, o que você vai trazer à memória? O que você vai lembrar? E é importante que em muitos momentos, quando você lembra de algo da parte de Deus que traz a você a esperança, isso muda o seu momento, isso muda a sua vida naquele exato momento que você está vivendo. Agora, quando o versículo ele é simplesmente: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, está o quê? Então nós precisamos de fato lembrar do que Jesus fez, lembrar do que Ele fez através das pessoas pela nossa vida. Então, trazer à memória é um dos exercícios que eu queria falar com vocês hoje. Então, esse momento de gratidão, ele exige de mim, de você, esse exercício mental, de lembrança, né? Gratidão exige de mim, de você, fazer uma viagem no passado, fazer uma viagem na nossa história, fazer uma viagem em tudo que aconteceu, para que você possa, de fato, agradecer as pessoas, agradecer a Deus por tudo que elas fizeram. Porque hoje o que nós somos, de fato, tem dedo das pessoas. Talvez da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de um vizinho que está lá até hoje, morando do teu lado, mas há 2 anos, 3 anos atrás, ele fez algo por você. Mas a gente acaba passando por esse momento. Então eu acabei fazendo várias viagens na minha vida, pensando em muitas coisas. E Paulo, ele vai agora para um segundo ponto nesse texto, é que a gratidão também, ela mexe com a gente, ela mexe com as nossas emoções, ela restaura as nossas emoções. Gratidão com as pessoas que estão à nossa volta, gratidão com as pessoas que marcaram a nossa vida, restaura as nossas emoções. Até porque, do contrário, a amargura, os ressentimentos, eles nos trazem doenças, eles nos causam muitos problemas. Então, irmãos, seja grato, viva em gratidão a Deus pelas pessoas, em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, porque um coração grato, ele acaba com muitas doenças na nossa vida. Porque quando você não é grato,
você com certeza guarda algum tipo de ressentimento, você guarda algum tipo de sentimento que não te faz ser grato por uma situação, por alguém. Lembrar das pessoas que fizeram coisas pela gente vai mexer muito com o nosso coração. E olha o que Paulo diz no verso 4: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Uma outra marca do apóstolo Paulo, ele fala que ele ora com alegria. Significa que você lembra da pessoa, você ora por ela, você ora com alegria porque você está sendo grato. Significa que aquela pessoa que fez algo bom por você, em algum momento na vida ela também fez algo ruim. As pessoas não são perfeitas, e aí por isso que eu estou levando vocês para essa ideia. As pessoas, elas não são perfeitas. Mas quando eu lembro e oro por essas pessoas com alegria, o meu coração ele está contagiado de gratidão. Ele está contagiado do amor de Deus. Eu não estou olhando para aquela pessoa como alguém que eu estou olhando para aquela pessoa como alguém que pode falhar sim, mas eu estou vendo aquilo que Deus fez, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está transformando aquela pessoa, e da mesma forma transformando a minha vida. As pessoas, elas vão errar comigo e com você, assim como nós também vamos errar com as pessoas. Mas quando nós oramos com esse sentimento de alegria, não sei se você já fez esse exercício, bate uma saudade. Foi o que aconteceu comigo. Eu senti saudade da minha época, quando eu era um pirralho. Comecei a lembrar dos meus amigos, daquelas pessoas que eram mais próximas de mim, daquelas pessoas que eu compartilhei o meu carrinho, até porque as pessoas queriam andar no meu carrinho. Meu carrinho era diferenciado, meu carrinho tinha um volante bonito. Gente, você não faz ideia, tinha gente que queria comprar o meu carrinho, comprar mesmo, queriam me dar dinheiro. Eu falei, não vendo. A gente troca por 2. Eu falei, não vou trocar. Surgiu muitas oportunidades para eu fazer negócio com o meu carrinho. Imagina, um moleque de 12 anos, 10 anos, não sei, né? Mas eu também pude compartilhar. Isso trouxe alegria. Eu comecei a perceber, a lembrar dessas coisas. E, irmãos, isso de fato assim, algo poderoso e transformador na nossa vida. É transformador. Eu sei que a vida é corrida, a vida está apontando sempre para frente, te mostrando cada vez mais desafios. E a gente passa batido com um sentimento de gratidão pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelos nossos amigos. A gente passa batido por essas coisas por um motivo, que daqui a pouco a gente vai falar. Por que eu digo então que isso para mim é ter algo assim, que eu digo que é poderoso e é transformador? Porque ao mesmo tempo que eu pensei nessas pessoas que transformaram a minha vida, algumas delas, você vê, eu estou falando aqui, estão vindo algumas, agora já está aqui na minha mente o Marcos Vinícius. Logo assim que eu me converti, Marquinhos, foi meu professor de escola dominical. Eu lembro dele indo na minha casa, um belo dia, quando eu estava muito passando por um processo de desânimo por questões teológicas, e esse irmão bateu lá na minha casa e falou, tem 2 minutos que você não vai à igreja. Aí eu falei, cara, calma, não, eu quero conversar com você, você não vai à escola dominical há 2 domingos. E esse rapaz foi uma bênção na minha vida. Só é que chegar na igreja e falar, olha, eu estou orando por você, aqui, eu já me... Ele é um grande amigo, eu já sei que ele está em São Gonçalo, ele estava em Brasília, ele agora está em São Gonçalo. Tem 1 mês mais ou menos que me passaram o telefone dele. Eu quero fazer contato, a Carla conhece, ele é esposo da... É Marta, né, Carla? Marta Valéria? Marcos, eu chamo de Marcos. Marcos, isso, Marcos Vinícius. Um grande amigo, um homem de Deus, na minha época de jovem na igreja. Então eu acabei de vir à mente aqui o Marcos. Então é possível que essas pessoas que tanto nos ajudaram, fizeram coisas boas para a gente, é possível que também elas tenham em algum momento magoado você e a mim, assim como nós também magoamos as pessoas, assim como nós também pisamos na bola em alguns momentos. Mas o interessante é que quando eu volto e faço essa viagem,
Eu não posso simplesmente, quando isso acontece, eu cortar essa pessoa da minha vida. Simplesmente fazer com que, parece que ela não existiu para mim. Talvez alguns meses, anos atrás, alguém decepcionou você e até mesmo a mim. E aí, por causa de uma situação agora no presente, nós matamos todo um passado bonito, toda uma história de alguém que Deus usou para ser bênção para mim e bênção para você. E hoje essa pessoa talvez não faça mais parte das suas orações. Talvez hoje o seu coração não se sinta disposto a agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Porque quando você coloca na balança, parece que o que ela fez há 3 anos, 1 ano, ou há pouco tempo atrás, vale muito mais do que o que ela fez durante toda uma vida. Parece que o saldo dessa pessoa na minha vida e na sua vida, ele é negativo, quando na verdade não é. E aí, isso acontece porque as pessoas, elas falham. Nós lidamos todos os dias com pecadores. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Nós pecamos o tempo todo. Nós tratamos, às vezes, um ao outro mal. Nós somos grosseiros, nós falamos palavras duras. Nós, às vezes, tratamos com indiferença. Nós rejeitamos. Quando nós não riscamos lá do nosso caderninho. E acabamos de fato com o relacionamento. E aí, por conta de algo que aconteceu agora, tão recente, a gente deixa de ser grato a Deus pela vida dessas pessoas que passaram pela gente e fizeram uma grande transformação. Por isso que eu falo que isso é libertador. Lembrar dessas pessoas com alegria e orar, isso transforma o nosso coração. Isso nos tira, nos livra de algumas doenças. Nos livra de doenças, irmãos, por incrível que pareça. A gratidão deixa você mais leve. Você é curado por Deus o tempo todo. Então, infelizmente, quando muitas pessoas nos decepcionam, ou quando nós decepcionamos pessoas, a gente precisa, sim, fazer uma viagem novamente na história e perceber que se nós guardarmos esse sentimento no nosso coração, possivelmente nós seremos tomados de muitos problemas de saúde e isso não é bom. Ser grato a Deus, olhar para as pessoas com misericórdia, entender os seus momentos de queda, seus momentos às vezes em que elas de fato não são, nunca serão perfeitas, elas também vão errar com a gente, assim como nós vamos errar com elas. Nós precisamos entender que esse processo, ele é extremamente importante para os nossos relacionamentos e ele é libertador. Assim como ele pode fazer você ficar preso, ele também pode te soltar, pode fazer você caminhar. E o apóstolo Paulo, então, ele termina esse trecho aqui, nos mostrando que, assim como nós precisamos trazer à memória, fazer esse exercício da lembrança das pessoas que passaram pela nossa vida, ele também mostra que isso restaura as nossas emoções, restaura a nossa saúde espiritual, restaura o nosso vigor, porque ser grato cura a nossa alma, ser grato cura o nosso coração. E, ao mesmo tempo, quando você é grato, quando você exerce isso, você também promove graça na vida das pessoas. E as pessoas também promovem graça sobre as nossas vidas. Olha como ele termina o trecho. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso que eu falei para vocês que nós, seres humanos, nós falhamos, nós pecamos. Mas lembre-se, quando você olhar um para a vida do outro, quando você lembrar de alguém que durante tanto tempo na vida foi teu amigo, te ajudou, te abençoou, te marcou, mas por conta de algo que ele fez, você simplesmente o ignorou, afastou ele. Lembre-se que as pessoas, elas erram. E pode ter certeza que talvez esse tipo de atitude esteja sendo movido por uma maneira sua de viver. Talvez você é muito perfeccionista nas coisas, você exige muito das pessoas, você não aceita que as pessoas errem.
Talvez você queira que as pessoas sejam aquilo que você deseja que elas sejam. Se em algum momento ela não for, não dá. E aí, por causa desse tipo de atitude nosso, nós vamos cortando as pessoas. Sabe, quando você tem um amigo e fala assim, ó, até aqui você vai, mas o dia que você pisar no meu carro já era. Você está dizendo para ele o seguinte, você vai ter que ser perfeito. Você vai ter que ser aquilo que eu quero que você seja. Porque o dia que você pisar no meu calo, acabou. Ou você nem fala. Você não chega nem ao ponto de ser sincero nessa questão. Mas você fica aguardando. O dia que pisar, você fala, não gostei do que você falou, daqui para frente. Você não dá nenhuma chance. Você se fecha e diz, olha, a gente não caminha mais junto, a gente não vai fazer mais nada junto. Então, quando você tem uma atitude dessa, eu tenho certeza que essas pessoas nem sequer mais farão parte das nossas orações. Elas nem sequer mais farão parte de um exercício da nossa mente de lembrar das pessoas que passaram pelas nossas vidas. E aí a gente deixa de ser grato. Então Paulo vai dizer que ele está convencido de que aquele que começou a boa obra vai terminar. Você está convencido, irmãos, de que aquele que começou a boa obra na vida de alguém que está próximo de você, de alguém que passou pela sua vida, vai terminar? Vai concluir, ele vai deixar de errar um dia? Você acredita que ele, cada vez que o tempo vai passando, Deus vai tratando da vida dele, da minha vida e da sua vida? Se você está disposto a viver isso, eu tenho certeza que hoje você tem muitas pessoas na sua mente nas quais você vai orar e agradecer a Deus. Agora, se você é daquela pessoa, como eu falei, perfeccionista, se você exige muito das pessoas, provavelmente, hoje, você, quando fizer um exercício, você vai lembrar de poucas pessoas. Porque quando você pesar lá, você vai falar assim, de fato o Joãozinho foi muito legal comigo, mas agora uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, uma semana atrás, ele não gostei do que ele fez. E aí o saldo dele ficou negativo. E aí ele não faz mais parte da sua vida, ele não desperta mais o seu coração para uma gratidão, para uma oração de alegria, com prazer. Você não vai mais ter alegria e lembrar dele. Você não vai lembrar mais com saudade dos momentos que vocês viveram. Isso não vai alegrar o teu coração. E aí o apóstolo Paulo diz que quando ele lembra desses irmãos, dessa igreja, ele é grato. Por que ele é grato? Porque ele sabe que eles são falhos, que em momentos da vida deles eles decepcionam o Paulo, por conta de tudo que Paulo ensinava, Paulo falava, Paulo orava por eles, Paulo sacrificava a vida dele por eles, mas eles falhavam, eles não correspondiam. Mas ainda assim Paulo falava assim, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai terminar. Ele vai terminar. Mas por enquanto eu quero que vocês aprendam, vivam em união, vivam juntos, olhem um pela vida do outro, não olhe simplesmente os erros. Quando você olhar o erro de alguém, isso serve para mim e para você, irmãos. Lembre-se que ele e você, nós somos pecadores, nós vamos errar. Quando alguém ser grosso com você, lembra que você também vai ser grosso com alguém. Quando alguém te tratar com indiferença, lembre-se que você também vai tratar alguém com indiferença, ou você já tratou. Mas a ideia é que Deus que começou essa obra na gente, ele vai terminar. Foi isso que o apóstolo Paulo encerrou dizendo para eles, certo de que aquele que começou, ele vai terminar em nome de Jesus. Meu desejo é que nessa manhã você seja grato por muitas pessoas. Meu desejo nessa manhã é que quando você for ser grato a Deus pela sua vida, ele traga à sua memória pessoas que passaram na sua história. Porque lembre-se, vão vir outras pessoas daqui para frente. Elas vão ter muitos atos positivos, interessantes na vida de vocês, assim como na minha. Mas também, essas pessoas vão errar. Assim como nós também vamos errar com essas novas pessoas que nós vamos conhecer. Mas a gente não pode abrir mão das pessoas, e as pessoas também não podem abrir mão da gente. É importante que todos estejam entendendo que Deus está fazendo uma obra. E aí, eu queria que você, nessa manhã,
orasse, dizendo o seguinte: eu sou grato a Ti, meu Deus, porque eu estou em obra, porque a minha vida está em obra, e essa obra aponta para alguém que um dia será glorioso e será perfeito diante do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu vou caminhando nesse processo, amando as pessoas, entendendo que são pessoas que são falhas, assim como eu sou. Então, eu quero agradecer a Deus junto com vocês, por saber que nós somos falhos, por saber que pessoas passaram pela nossa vida, também erraram, mas que nós estamos num processo, sendo aperfeiçoados por Deus. Não existe nada melhor na vida de um ser humano, ele ser grato, por saber que tem alguém tratando da sua vida, cuidando, e te apontando para um futuro que vai te levar para a glória de Deus, apontando para um futuro que vai te colocar diante do Senhor, como uma noiva, sem mancha, sem nenhuma mágoa, totalmente bela e linda, alguém que está num processo. Seja grato ao Senhor nessa manhã, porque Ele está fazendo uma obra na sua vida. Vamos ficar de pé, chamar os meninos, os músicos, perdão. Nós vamos cear. Se você é um cristão, está em comunhão com a igreja onde você frequenta, você vai poder vir aqui à frente, comer do pão e do cálice. Eu estava lendo e eu confesso a vocês que em alguns momentos na minha vida eu cheguei a me ressentir com algumas coisas de Deus na minha vida. E talvez diferente de muitos de nós que estamos aqui, muitas pessoas abandonam o Senhor, decidem viver longe dele, decidem ter atitudes rebeldes, porque Deus não realizou algo que ela gostaria ou Ele gostaria que fosse feito. Às vezes nós somos assim com as pessoas. E isso é muito perigoso, porque se eu consigo ser assim com alguém que está ao meu lado, que eu vejo, que tem as mesmas limitações que eu, que é frágil, é um ser humano, que hoje está vivo e amanhã pode estar morto, que hoje tem saúde e amanhã pode não ter, que hoje anda, vê, fala, faz tudo, e amanhã pode de repente perder um desses sentidos. Como é então que eu vou me relacionar com Deus? Às vezes esse tipo de relacionamento nós apontamos também para o Senhor. Queremos que Ele seja perfeito. Queremos que Ele responda tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, de ser, de fazer. E Ele diz não. Mas Ele é Deus. Então eu tenho que me submeter, sim. Mas lembre-se que você é humano, você tem um coração que reage de várias formas. E às vezes por causa desse tipo de ressentimento, até mesmo com o Senhor, nós deixamos de caminhar, nós deixamos de viver, nós deixamos de expressar alegria, gratidão pelas coisas. Sabe por quê? Porque se um Deus que as pessoas dizem que é soberano, que é poderoso, que é bom, não fez isso, que aos olhos humanos, aos olhos dessa pessoa é algo legítimo, como é que eu vou acreditar nas pessoas se Ele que é poderoso, é soberano, não fez isso? Então nós temos que ter cuidado, pensar nos nossos relacionamentos, pensar na forma como a gente lida com as pessoas e olhar com carinho, entendendo o projeto de Deus na vida das pessoas e na nossa vida. Nós estamos em obra, estamos sendo tratados por Deus e precisamos ser gratos por isso. Isso aponta para um futuro melhor para mim e para você, no que se refere a viver e expressar a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Pode ter certeza que as suas próximas amizades, seus próximos passos, os próximos anos que você terá pela frente,
ele será visto de maneira diferente com relação às pessoas. E isso vai mudar também a sua visão, o seu entendimento a respeito de Deus. Vamos orar? Agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa manhã, essa presença que nos envolve, Senhor, tratando os nossos corações, fazendo a gente relembrar de coisas tão importantes aqui. Poderíamos passar aqui o dia todo lembrando de palavras que os nossos pais falaram pra gente, que amigos, que um chefe no trabalho, que alguém, uma conversa em algum momento, no almoço, tomando um café, seja lá onde for. Talvez podemos lembrar aqui de uma atitude, Senhor, que alguém fez pelas nossas vidas e nem lembra. Como é bom a gente às vezes estar com alguém e falar, lembra daquilo que você fez? E a pessoa fala, não lembro, mas que bom que te abençoa. Deus, nós queremos te agradecer. Ficaríamos aqui, Senhor, por muitas horas, agradecendo ao Senhor por várias coisas que o Senhor fez no período do seu ministério de 3 anos. Em 3 anos o Senhor marcou a nossa vida, amando pessoas que nós não amaríamos, negando propostas que nós talvez também não rejeitaríamos, chamando pessoas para perto do Senhor que nós não chamaríamos. Isso nos aponta, Senhor, para uma vida diferente. Isso é poderoso, isso é transformador, isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Lavou os pés dos discípulos naquele dia, no dia da ceia. Deus, como é bom poder lembrar dessas coisas. Como é bom poder lembrar dessas coisas. Como é bom saber que o Senhor sofreu muito antes de ir para aquela cruz. Lembrar, Senhor, da agonia de pedir os discípulos para ficarem em oração, quando na verdade dormiram, mas o Senhor ali. Deus, muito obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado porque antes do Senhor vir a essa terra, o Senhor levantou homens cheios da tua graça, simples, muitos querendo fugir, Senhor, por se acharem sem condições, mas o Senhor sustentou, o Senhor deu graça. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelos momentos difíceis que nós vivemos, porque nós podemos ver o teu agir nas nossas vidas. Deus, nós pedimos que o que nós estamos vivendo hoje nos ajude a viver os próximos anos de maneira diferente, Senhor. De maneira diferente. Respeitando mais uns aos outros, nos doando mais uns pelos outros, que possamos tirar os olhos de nós mesmos e olhar mais para a vida do nosso próximo. Essa é a minha oração, Senhor. Eu clamo ao Senhor por isso na minha vida, porque eu tenho certeza que isso não fará com que eu seja visto. Não é isso.
que é o meu desejo, mas eu quero mostrar para as pessoas o quanto Tu és poderoso, o quanto o Senhor é real, o quanto o Senhor é vivo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, e agora eu quero pedir pela minha vida e a vida dos meus irmãos, que as pessoas, quando olharem para a gente, elas vejam algo diferente, Senhor. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos, seja o que for, possam marcar a vida das pessoas. Porque um dia, Senhor, nós deixaremos de existir nessa terra, mas outras pessoas continuarão. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que as nossas atitudes, as nossas palavras, elas possam marcar, possam transformar a vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu corpo, pelo Teu sangue, Senhor. Que hoje nós podemos lembrar, trazer a nossa memória. O Senhor mesmo disse: façam isso em memória de mim. Esse é um exercício poderoso, Senhor. Lembrar do dia da ceia, lembrar da sua morte, lembrar, Senhor, que um dia, quando aquelas mulheres foram no túmulo e o anjo do Senhor disse: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Deus, como é bom lembrar que o Senhor não ficou naquele lugar. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã. Te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem vir aqui à frente, pegar os elementos e volta para o seu lugar, ceia no momento em que você quiser, faça a tua oração.